Olá, seja muito bem-vindo ao podcast episódio 56. Um espaço onde histórias reais, trajetória de coragem e conversas com propósito se encontram para provocar transformação de dentro para fora. Eu sou a Cris Silva, psicóloga comportamental, CEO da do Cris Exclusive, idealizadora da rodada de pitch com propósito que acontece mensalmente aqui em Marília, host desse podcast que é feito com amor, com muito carinho, onde sempre nós colocamos alma, verdade e muita humanidade. Antes da gente começar esse podcast, esse bate-papo que vai ser surreal quadrado, eu quero agradecer a Unimar EAD, Educação que Transforma Trajetórias, do Cris Exclusive, que há 23 anos já conseguiu ajudar mais de 500 mil relacionamentos. Lavanderia Laveflex tem a tecnologia Wet Clean, com cuidado e consciência com as suas roupas, deixando ela novíssima. O Boticário Marília, que em cada detalhe atua com beleza e propósito. Dr. Ricardo Ortega, que há mais de 26 anos desenvolvendo sorrisos com naturalidade e harmonia. E a doutora Bia Casari, harmonização orofacial, beleza com naturalidade, elegância e segurança. E aos nossos parceiros de bastidores que fazem tudo acontecer. O nosso diretor técnico, Marcos César, o nosso assistente técnico, o Júlio Sinatora, e o nosso professor Henrique Ned Maia, que é o percussor idealizador de tudo isso aqui. Ele não está presente, mas está aqui, ó, na minha mente e no meu coração. E a vocês que nos acompanham diariamente, semanalmente, que está enviando para todo mundo, que o próprio YouTube, ó, ele fala aqui, ó, no meu ouvidinho, que vocês estão compartilhando, que vocês estão deixando like, que vocês estão salvando, ele fala tudo isso. E para que essa rede aumente e cada vez mais chegamos na casa, nas empresas de muitas pessoas que precisam ouvir o que os nossos convidados trazem, continue fazendo, deixe seu like, deixe seu coração, deixe a sua pergunta e compartilhe, ó, diariamente. Hoje eu tenho a honra de receber uma mulher que fala de liderança, de pessoas, de empresas familiares com profundidade, técnica e principalmente com consciência. Minha convidada é advogada, mentora de consultoria empresarial, especialista em gestão de liderança, com forte atuação em empresas familiares. Ela é formada e pós-graduada em Direito, possui MBA em Gestão e Liderança pela FGV, é treinadora de PNL, coautora do livro Empresas Familiares em Foco e criadora do método Liderança Transformadora, chancelado pelo MEC. Quer mais? Tem mais. Mais do que título. Ela carrega algo essencial, a habilidade de lidar com pessoas, emoções e relações. Exatamente onde muitos negócios travam, ela tem a solução. Hoje a conversa é sobre liderar gente de verdade, sem romantizar, mas também sem perder a alma. Seja muito bem-vinda, Lília Donzinho, eu tô muito feliz. Feliz, obrigada a vocês que estão aqui nos acompanhando. É uma honra estar aqui com você, que realmente tudo que nós fazemos é com propósito. Você traz muito isso. Estou aqui para contribuir, pode explorar e perguntar. Eu vou, bora lá. E contribuir com vocês também, então é um prazer mesmo estar aqui nesse podcast com você, viu? Obrigada pelo convite. Eu fiquei tão feliz quando você disse sim, porque eu sei que tu tem uma agenda extremamente disputatíssima. Pra mim é uma honra. Imagina, a Lília. gente dá um jeito para pessoas queridas. Eu me sinto, ó, gente, eu já sou querida aqui, ó. Com certeza. E ó, já comecei ganhando presente. Aqui, ó, Júlio, pega aí esse livro, Empresas Familiares em Foco, que nós vamos falar dele. Ó, gente, ó, morram de inveja, tá até autografado. Ó, isso, ó. Mas ela vai falar desse livro aqui, ó, tá autografado aqui. Eu amei. Mas nós vamos falar dele, viu, Pode. Lília? Eu amo, eu vou ler.
Eu vou Lê sim. ler, porque, olha, tem uma coisa que eu gosto de fazer muito, é leitura. É algo assim que eu tô me disciplinando. Eu Temos escutei. algo já em comum. Eu escutei de uma pessoa que é uma referência pra mim. Você não tem tempo pra ler, então acorda 1 hora mais cedo. Sim. Falei, é isso que eu vou fazer. Então, tô lendo, eu gosto de ler, eu tenho bastante livros. E fiquei muito feliz com esse seu presente, viu? Que bom. A fiquei gente tem que muito nutrir a feliz. mente, né? Não adianta só nutrir outras partes do corpo. Tem que nutrir a mente. E a Não, leitura tem a esse Lute alimenta, né? Alimenta. Alimenta com o nosso conhecimento, alimento que é necessário, que é né? necessário. A gente precisa ter conhecimento diariamente. Diariamente. Tudo a gente atualiza, né? Tem que atualizar aqui também. Porque a gente pega o nosso computador, o nosso celular, cada quanto tempo ele pede pra atualizar? Sim. Acho que 1 mês, cada 2 meses, né? É. É isso aí, gente. Já pega papel e caneta que o papo vai ser, ó, surreal quadrado. Eu já separei aqui, você já chegou aqui me dizendo que você começou a trabalhar desde os 14 anos e você Desde 14 nunca anos. foi CLT? Nunca. Nunca? Nunca. Na verdade, eu já venho. Meus pais sempre foram empreendedores, sempre venderam, sempre tiveram empresas. Eu, desde pequenininha, comecei a trabalhar. Só que o detalhe é que não fui só trabalhando para os meus pais. Então, assim, eu empreendia. Eu lembro que meu pai trabalhava com transporte, eu fretava mesmo. Cheguei a fretar ônibus para fazer excursão para o Oktoberfest no colegial, para ganhar meu próprio dinheiro. Então, assim, eu sempre trabalhei. Já fui guia lá nas Cataratas, em Itaipu. Olha Então, que fazia bacana. excursão para Play Center. Lembra do Play Center? Lembro. Eu lotava o ônibus de gente, Nossa, vendia realmente as passagens que legal. para começar já a ganhar ali meu dinheirinho ali. Já tem a independência financeira. Já, eu sempre gostei de trabalhar, né? Então, sempre vim com modelo, né? Meus pais sempre trabalharam bastante, bastante. E aí é modelagem, não tem como, né? Ai, que bom, né? E desde então, trabalhei na empresa também dos meus pais, mas também fui para fora, advoguei, trabalhei. E, enfim, nunca realmente trabalhei na empresa de ninguém, sempre empreendi mesmo. Que bacana. Desde Olha, você já pequenininha. sentiu aí que a conversa aqui vai ser desse nível aí, né? E como que você começou a trabalhar com seus pais, fazendo... Sim. Porque aí, na minha cabeça, quando você fala assim, eu comecei a trabalhar cedo na empresa do meu pai, já comecei a fazer os guias, né? Sim. Comecei a fazer essas viagens. Sim. Mas o que fez você ir para a advocacia? Ó, na verdade, na época da faculdade. Fui bailarina também, tá? Adoro dançar. Olha que legal. Mas, na verdade, na época eu tinha 17 anos e decidi realmente pela faculdade de Direito. Eu sempre fui da comunicação, já falaram pra mim, isso tem que ser isso, tem que ser aquilo, e era a minha área humanas, né? Daí eu fui pra Entendi. área do Direito, Certo. gostei bastante, pós-graduei em Direito, só que a vida tem seus revés, né? A história nunca Tem. é contada, sempre tudo muito lindo. Então, eu estava advogando, teve o óbito do meu pai, eu tive uma separação, eu tive que fazer uma escolha não muito legal naquele momento. Que eu não estava estabilizada ainda financeiramente, né, com uma filha pequena. E daí eu voltei para a empresa com o óbito do meu pai. E com essa situação jurídica, na época de greve de fórum, toda aquela situação. Eu tive que fazer uma opção dolorida de fazer uma transição, de voltar para a empresa, assumir uma empresa familiar com meus Entendi. irmãos. E estava indo tudo muito bem, né? Entendi. Autocrescimento, cresceu bastante na minha gestão, vamos dizer assim, com a carteira de clientes, até que veio um acidente na empresa. E minha vida virou de ponta cabeça. E virou mesmo. Então, Como eu falo assim? É um que acidente? um acidente com vítimas fatais, um acidente que realmente me levou para uma ruína não muito bacana. Entendi. E naquele momento, eu falo que meu sobrenome é superação, e hoje eu sou o que naquele momento me ajudou, porque eu contratei profissionais para me ajudar. Também consultores, eu comecei Sim. a fazer treinamentos para me ajudar. Entendi. Porque eu realmente fui parar no hospital por estresse. Entendi. Então, naquele momento, eu fui atrás de recursos Uhum. que hoje, né, eu falo assim, me levou para outra carreira. Porque Entendi. eu falo que eu sou produto do produto, porque tudo aquilo que eu busquei para sair daquele local e me superar é o que eu ajudo as pessoas hoje. Mas aí foi uma trajetória, lógico, de desenvolvimento, de investimento para ser a profissional. Uhum. Mas antes de tudo, eu fui cliente. Antes de tudo, Entendi. eu validei todo esse processo, métodos, tudo que eu construí. Primeiro, eu validei comigo. Entendi. E depois, eu comecei a atuar. Aí, realmente, de uma forma profissional, como treinadora junto ao Instituto muito querido, que eu ainda sou treinadora de PNL. Então, assim, foi uma trajetória que daí fluiu. E daí eu me Entendi. apaixonei.
Entendi. Mas antes tem toda uma história. Eu falo, eu superei muita coisa pra chegar Eu até aqui. imagino. A gente fala de livro, mas não é só ler em livros. Não. É vivenciar. É, o que tá nos vivenciar a livros. dor, o conhecimento, Adoro o o conhecimento. o aprendizado, né? O aprendizado. Porque a dor nos ensina muito. Eu imagino que todas essas perdas Sim. te fez aprender muito. É que a gente só muda aquilo que a gente tem uma tomada de consciência. E muitas vezes, quando tá tudo bem, a gente não olha pra ela. Sim. Então, o momento de dor é um momento de reflexão. É um Entendi. momento de tirar o aprendizado. Não ficar na dor. Mas o que, que eu aprendo com isso e sair deste lugar? E muitas vezes a gente não consegue sozinho, né? Por isso que tem vários profissionais. Por isso que nós estamos aqui para contribuir, inclusive com você, né? Porque as pessoas sozinhas, caminhar sozinha é muito difícil para o empresário. E o que eu percebi? Por que eu fui até para liderança? Porque eu vejo como que, quando você não tem competência de liderança, o que acontece numa empresa. Eu vejo que a pessoa-chave do negócio é o líder. Então, a gente fala de equipe, mas o problema está na gestão e na liderança. Existe problema na equipe, mas o grande percentual está aí. E desde pequenininha, eu estive em cargos de liderança. Podia ser na igreja, podia ser com amigos, podia ser em grupos. E isso me chamou a atenção. Peraí, onde você sempre esteve ou te chamaram por algum motivo de competências? Só que não era profissional, viu? Porque eu também já fui sobrecarregada, queria mudar o outro. Você fez que esses Você estava experimentando, fazendo os laboratórios, né? Na verdade, a gente queria mudar o outro, queria colocar o dedinho em tudo, centralizar tudo, comandar tudo, né? E a gente vai aprendendo, lapidando, né? Esse é o grande segredo, né? Então, a Lília de antes, com toda a bagagem, não é a mesma hoje, né? Com certeza. Com certeza não, porque senão você estava num mundinho muito fechado. Muito fechado. Eu imagino que não teria evoluído. Com certeza. Né? Porque as pessoas que ficam muito aquém, Aquém. elas não evoluem, né? Mas todo mundo tem uma história, né, Cris? Eu falo que atrás de cada rostinho existe uma história de vida. Eu não conheço ninguém que não passou por nenhuma superação, por nenhum trauma, por nenhuma vivência. Mas não é o que nos acontece, é o que você faz a partir disso, né? Exatamente. Então, lógico, tem momentos que a gente chorou. Quem nunca chorou? Ai, nunca gente, eu ficou choro até triste? hoje. Não é? Eu choro. Você quer ver? Eu tenho um lugar, um santuário meu pra chorar. O banheiro. Jura? Chuveiro. Choro eu e o chuveiro. Na hora que tá caindo a água ali, eu tô chorando. Eu sou a Maria Chorona. Jura? Fê, hoje eu não... Porque eu já fui muito tolhida de não poder chorar, Tá. né? Então, você deve já ter pego alguém, algum líder que se crosse naquela armadura. Mas muito, né? até hoje. Até hoje, Eu pego né? todas as personalidades e perfis, viu? Fica tranquila. Imagino. Então, eu me permitia chorar. Tá. Porque antes eu não chorava. Né? Então, passava, né? Porque nós éramos, não sei se ainda hoje, ainda existe isso, mas nós éramos criadas para suportar dor. Né? Não chora, isso vai Engole passar, choro. engole o choro. Gente, odeio quem engole choro. Sim. Bora vomitar o choro agora. Fazer o contrário Sim. agora, né? Quando você fala desses seus desafios que você passou, né? E aí quando você traz a sua especialidade é empresas familiares. Porque até Sim. porque você vem Eu venho de uma empresa familiar. dessa empresa familiar. E você sempre diz que o maior gargalo das empresas não é o produto nem o financeiro, são as pessoas. A liderança especificamente. Onde você percebe que as lideranças hoje estão errando? Na verdade, erra muito em algo que a gente vem falar aqui, que é comunicação. As pessoas, elas não sabem comunicar, elas não sabem alinhar, feedback, delegar. A maioria das ferramentas de liderança são ferramentas de comunicação. São diálogos, ferramentas de diálogo. Só que isso tem método, tem técnica. Não é falar, porque fala, todo mundo fala, né, Cris? A gente Até fala, papagaio fala. Até papagaio fala, até calopsita descobrir. Mas o que eu quero falar pra você? Mas tem a forma como conduzir, como engajar as pessoas. Não é falando. As pessoas fazem muito sequestro emocional. Então, elas não estão bem, elas descarregam as suas emoções. E você dispara gatilhos em outras pessoas. Então, a condução da liderança, os negócios são feitos de pessoas. E o líder, ele tem a responsabilidade de desenvolver essas pessoas. Então, eles têm que alinhar, ele tem que treinar. As pessoas não vêm prontas, muitas vêm. E para isso, você tem que contratar um outro ticket também. Mas não é só sobre isso. E quando ele não comunica bem, quando ele não desenvolve, quando ele não faz o papel dele, não adianta exigir 100% do outro se você não está, a partir de você, cumprindo o seu. O que eu, como líder, estou fazendo?
tô alinhando, tô comunicando. Porque terceirizar a culpa já é muito do ser humano, né? Sim. A culpa sempre é do outro. Mas isso na liderança, uma falta de autorresponsabilidade, vai à tona toda uma equipe. Então, o líder, eu penso, ele é uma peça-chave do negócio. A visão. Não vai crescer sua equipe além da sua consciência, além da sua visão. E a liderança começa dentro de casa também. E a sua autoliderança, né? A gente está falando das superações. Mas dentro de uma liderança, começa por... E a nossa autoliderança? Liderar nossas próprias emoções, nossos comportamentos. E a partir disso, não adianta querer liderar o outro também sem olhar para isso. Então, a liderança é muito mais do que apenas gestão de pessoas. Toda a visão, os processos implementados numa empresa. Se o líder, ele pode derrubar até um RH. Porque se ele não... Tudo que é vendido, se ele não compra essa briga, se ele também não traz com a equipe isso, o que ele faz com o time dele? Entendi. Então, eu sou apaixonada por esse tema, porque eu vejo que é uma peça-chave dentro de uma empresa. E na tua casa também, nós somos líderes dentro da nossa casa. Nossos filhos, né? Então, a gente também tem outros lugares que a gente também exerce essa liderança. Perfeito. Então, eu sou apaixonada. Dá pra perceber, né? Com certeza. E é legal você trazer essa fala, né? Que muito relevante. Sim. Que as pessoas, quando pensam de líder, a gente já imagina uma empresa. Esquece que dentro da tua casa, você também é líder. Sim. E precisa liderar. Se posicionar, comunicar bem. Na verdade, o que eu costumo sempre falar? Porque cargo, Cris, às vezes você já vem com cargo, que nem você tem empresa. Você já tá no cargo de líder. Quando você tá numa empresa e já numa função mesmo de um setor, você já tá no cargo. Mas competências são coisas completamente diferentes de estar no cargo. E o que acontece? Se você desenvolve essas competências, é impossível ser o seu melhor ser humano. Comunicar bem, ter inteligência emocional, saber como cobrar. Tudo isso você leva para tua casa. Não tem como você desenvolver competência de liderança e não ser melhor pai, melhor mãe, melhor amigo. Porque você leva essas competências para outros contextos. Então, eu acredito verdadeiramente que quando você se transforma nesse líder, você é um ser humano melhor. Porque as competências de liderança é tudo de bom. Com certeza. Porque quando você começa, até porque quando você é líder, eu acho que você passa a ouvir melhor. Porque para você Cris, aprender a se comunicar bem, um fator determinante seria também ouvir, né? Eu até falo, escuta ativa. Porque eu falo assim, ouvir a gente ouve, a gente tem 2 ouvidos, né? Mas escutar com presença. Porque quando a pessoa tá ouvindo, na verdade, você ouve as crenças, como ela pensa, o nível de maturidade dela, o que ela acredita, as dificuldades dela. Então, na posição de líder, ou até de um pai, de uma mãe, quando você escuta, você tá entendendo mais sobre aquele ser humano. Ele tá te falando sobre ele, o que ele acredita, os pensamentos, as dificuldades. A partir disso, o que fazer com essas informações? Entendi. Então, escuta é uma informação. Aqui, você ouvindo, todas as pessoas que sentam aqui, o tanto de informação que você tem nos escutando. Muitas. Não é? Muitas. Você acaba conhecendo um pouquinho de cada um. Sim. Perfis, histórias. Então, é muito rico essa escuta. Até porque, o que eu tenho feito, o nosso podcast, todos, eu acho que eu nunca falei disso, e agora veio esse insight. Toda a nossa conversa aqui, depois eu viro insight que eu vou escrever no artigo. Eu faço artigo desse nosso encontro aqui. Para que as pessoas... você vê... Você que tá aí, sim, você vê alguém falando de um assunto por outro viés. Sim. E eu vou te falar, o que tem pessoas que me ligam e falam assim, eu não tinha me visto dessa forma. Olha só. Eu não imaginava que você ia trazer esse posicionamento. Sim. Porque às vezes a gente tá tão dentro ali daquele movimento que a gente não se vê. A gente fica numa bolha, né? A gente fica nas nossas bolhas, é importante. Por mais que a gente seja independente, líder, não sei o quê. E assim, aí eu lembrei agora que eu também faço isso, que é a partir da escuta que eu tenho aqui, depois você vai se surpreender com o seu. Olha só. Vou te você tem os insights da Cris. Exatamente, que é o que eu escrevo. Que legal, Cris. Isso é muito bom, a gente pegar o que a gente ouve, o que a gente escuta, né? Para poder se comunicar. Sim. Já teve empresa que você teve... Porque eu imagino assim, Você tá há quanto tempo nessa área? 15 anos. 15 anos. Eu imagino que você já tenha atendido dezenas, centenas de empresas. Já. Já pegou empresa com muita dificuldade de escuta
E o que ela te rendeu depois, assim, em termos Ó, eu de... vou te contar um segredo. Na maioria das vezes, quando a gente chega nesse lugar, a maioria tem a dificuldade. A grande maioria. Porque a gente chega no momento que, na verdade, tem pessoas que já vêm fazendo preventivo, que já caminham conosco. Mas quando você chega nesse lugar, porque já existe uma dor latente. Né? Quando eu falo em empresa familiar, por exemplo, o marido e a mulher estão discutindo, levando a empresa para casa. Filho ou filhas, né, ali com o pai ou com mãe, também tendo ruídos, levando para casa. E, na verdade, todo mundo quer ter razão. E ele entende, as pessoas me chamam para resolver o problema da equipe. Deixa eu contar um segredo. Elas falam, não, Lília, você tem que dar um jeito na minha equipe. No começo ali, eu ainda não tô com aquele rapport, com aquela conexão, não dá para falar ainda, né? Sim. Primeiro tem que ter dados e fatos, né? Eu ouço. E daí ele começa a entender que a partir dele muda o cenário. Que o problema não tem a ver com a equipe. A liderança dele mudando, a equipe dele vai mudando. Porque ele que implementa, ele que direciona, ele que conduz essa orquestra chamado time e equipe. Mas no começo, o pedido é assim, Cris. Você dá um jeito na minha equipe. O problema é minha equipe, o problema é minha mulher, meu problema é meu marido. O problema sempre é o outro. Entendi. E quando a gente começa o trabalho, começa a cair aquelas fichas que daí dói. A mudança dói, tá, Cris? Muito. E daí começa aquela dor que ele entende. Caramba, o negócio é comigo. E aí? E aí que eu tô aqui. Pra te conduzir nessa jornada. Aí começa realmente um jogo empresarial. O jogo interno, né? E o jogo externo do que ele a tem briga que fazer. interna. A briga interna é grande. Eu escuto isso dos empresários. Lília, dói mexer. Só que dói permanecer igual. E o resultado tá aí, né? Então, a primeiro momento, ele não me chama para resolver ele. Ele quer resolver o problema da empresa, problema da equipe, problema de quem tá com ele. E é difícil quem já vem e fala, não, o problema sou eu, já com essa consciência. Acontece. Mas vou te falar, não é a grande parte. Só que a partir do começo do trabalho, do diagnóstico, que existe todo um diagnóstico que eu faço. Ah, né? então você não chega e fala assim, já Imagina. metralhando todo mundo. É um combinado. Fazer um diagnóstico e combinado é assim, eu vou te falar o que eu preciso te falar, não o que você quer ouvir. É um combinado. Uau. E é combinado, e muitas vezes acontece esse momento, E né? tem um conflito, assim, mesmo com esse combinado aí. Porque às vezes você tem que trazer uma verdade que você vai mexer na ferida aberta, que vai sangrar. Mas depois de um diagnóstico, existe uma coisa chamada percepção. Então, existe um diagnóstico, existem dados e fatos. Então, não é o que a Lília acha. Ela tem todo um método, toda uma responsabilidade de trazer isso para que na percepção dele caia realmente. Né, dar aquele download, aquela fichinha. Entendi. Mas é com dados. Então, um diagnóstico começa um processo por um diagnóstico. Não é a Lília achando. Muitas vezes eu já percebo de cara pelo resultado, né? Que pode ser. Mas é com muita responsabilidade feito dentro de um diagnóstico. Preciso. Então, começa pelo um diagnóstico, né? Não é assim, no achismo, né? Perfeito. Daí, diante do diagnóstico, é que nem o médico, quando depois de um monte de exame, mesma coisa. De um monte de exames, ele tem que te dar um diagnóstico de como precisa sair daquilo. Ou remédio, ou um protocolo, né, de procedimento. É a mesma coisa. Precisa fazer algumas coisas antes. Perfeito. Antes de depois dar uma solução. A solução vem depois do diagnóstico. Da solução sem diagnóstico é achismo. Achismo. Então, tem que fazer um diagnóstico, né? Isso é maravilha. Mas eu já fiquei pensando aqui. Pai, mãe, filho sócio, trabalhando todo mundo junto. Todo mundo junto. Cada um... O povo fala, você é louca querer trabalhar querendo assim. trabalhar. Porque assim, e como é que fica pra eles conseguir separar pai, mãe, filho dentro de uma empresa e ter que se respeitar? A questão justamente é essa, por isso que tem Como a fica essa necessidade clareza de papéis? do nosso trabalho. Quando a gente chega, primeiro que não tem clareza de papéis. Não? Não. Por isso que precisa ter nossa intervenção para começar a organizar, inclusive, essa comunicação interna, porque eles misturam. Tá. Então, existem duas relações que é importante. Todo o sistema familiar que é importante, mas a empresa, porque concorda que a família vive da empresa? Com certeza. E os dois sistemas são importantes? Sim. Só que eles misturam muito. Então, os papéis não estão estabelecidos. A comunicação é totalmente com ruído, não sabem se comunicar. Não sabem ser profissionais. Eles trazem toda essa emoção. Sou seu marido, sou sua esposa, o que fala em casa, o que é o amor em casa é o amor lá. Mas eles não entendem, cada um tem setores que eles são responsáveis. Às vezes um tem um setor de responsabilidade, o outro tem outro. E se fosse outros funcionários, como seria? Exatamente. Mas eles não entendem o que é bom para a empresa. Não é porque é bom para a Cris, não é que é bom para a Lília, não é que é bom para o pai e para a mãe.
o que é bom para a empresa e essa distribuição de responsabilidade. Uhum. E olhar o setor como setor. Os entregáveis, eles também têm entregáveis para a empresa. Tá. Mas alinhar essa comunicação, os papéis, os objetivos. Então, tudo isso é o nosso papel. Para de profissionalizar a empresa. Porque a empresa que mistura tudo, ela não está profissional. Entendi. E ela realmente cai. Então, 90%, até uma situação, a gente fala, parece como é menos empresas familiares. Hoje, 90% das empresas são familiares. Uau! Para você ter noção. Ou nasceram de uma empresa familiar. Uhum. Tá? E só que tem muito problemas. As pessoas estão doentes nesse ambiente. Uhum. Aí a Lília tem que aparecer ali para Daí ajudar. é onde cabe. Não só o meu papel, mas como também tem de outros colegas, como Sim. é necessário um contador, um advogado. Então, todo empresário ele precisa de pilares. Sim. Porque ele não pode ser especialista em tudo, né, Cris? Não dá. Tem como a gente ser especialista em tudo? Não dá para ser o pato. Você Não sabe a história dá. do pato, né? Não dá. Não dá pra ser o pato. Não dá. E assim, eu preciso de marketing, tem que procurar alguém do marketing. Eu vou fazer várias faculdades e ser expert em tudo. Não, a gente tem que procurar especialistas, né? Então, são os braços que eu falo pro empresário. Você não tem que caminhar sozinho. A vida de empresário, empreendedor, é muito sozinho. É muito solitária. E é muita cobrança. Você tem tanta cobrança, Sim. porque você já acorda com dívida. Quem tem empresa já acorda com dívida. Se você nunca tinha parado pra pensar nisso, Não é minha, tá? É do Flávio Augusto, que as pessoas acreditam que conheçam o Flávio Augusto, né? Mas ele fala assim, empresário tem que aprender a dormir no barulho. E eu peguei pra mim, eu falei, é real. É. Né? A gente cresce, e é dele, não sou eu que falo isso, mas ele fala que crescimento, a gente cresce no desequilíbrio. Não tem como crescer no equilíbrio, Não. porque tem que gerar algum desequilíbrio, né? Porque exige um horário maior, um desempenho maior, desequilibra alguma coisa pra Exatamente. crescer. E a gente tem que aprender a dormir no barulho, né? Precisa. Porque... Senão não é empreendedor, daí não tem como. Não. Porque eu nunca vi ninguém crescer na zona de conforto. Nunca vi. Né? Eu acho Não. que a gente aprende, sim, a crescer sempre no desconforto. Sim. São nas crises, são nas dores, são nos choros. Por isso que a gente tem que ter Né? clareza do que quer e do que a gente faz. Porque a falta de clareza deixa você perdido, né? Uhum. Pegando atalhos. Exatamente. Não é clareza, né? Outro dia eu estava numa reunião com uma pessoa muito querida É. e ela é uma empresa grande. Tá. Tá com 40 anos já no mercado, ela tem mais de 200 funcionários e profissionais diretos e indiretos, mais de 10 mil. Nossa, grande. É grande, é grande. E a gente conversando, ela falou assim, olha, os meus filhos trabalhavam para mim, mas eles não podiam me chamar de mãe. Lá Ela tinha que me já chamar. estabeleceu um diferencial. Já. E ela contando, né? Eu tô trazendo isso para você porque acredito que isso também Sim. vai te contribuir. E ela falava assim, acho que você também já atua com isso. Falou assim, dentro da empresa, os meus filhos trabalhavam, não podiam me chamar de mãe. E o que quebrasse, teria que pagar. Eu tratava eles iguais aos meus colaboradores. E hoje os filhos dela estão fora do país, né? Sim. Aprenderam muito. Eu confesso a você que quando ela falou isso pra mim, eu fiquei... Parecia olha, duro no começo ouvir, né? É duro. Porque eu não consegui fazer isso com meus filhos quando trabalharam pra mim. Eu tratava eles como nazinha da galinha, embaixo. Eu me lasquei. Você tá falando isso aí? Eu fiquei lembrando. Porque eu confesso a você, hoje eles não estão mais comigo. Mas eu não consegui diferenciar o joio do trigo com eles. É porque quando chega esse jovem aí, não adianta ele chegar e sentar na cadeira. A cadeira do líder parece que, quando a gente fala de liderança, sentar na cadeira do líder parece que é confortável, mas não é. É muita responsabilidade. Sim. São vidas ali, né? Então, não é chegar e chegar no cargo. Você tem que aprender que toda aquela construção, todo aquele legado, você tem que entender o processo, você tem que entender muitas coisas e aprender. Na verdade, quando eu falo empresa familiar, meu pai, a gente começou de baixo. Então, meus irmãos lavavam e limpavam realmente ônibus. A gente ajudava nos bastidores de mão na massa do operacional. A gente não sentou na cadeira. A gente operava, tinha que acordar de madrugada, tinha que fazer as coisas. Então, a gente aprendeu com meu pai a operar. Entendi. E ser cobrado mesmo de horário, responsabilidade. Eu lembro de carnaval, chegar, por exemplo, tarde, ter que acordar 8 horas da manhã para fazer a coisa acontecer. Então, nós éramos cobrados com responsabilidade. Então, eu não cheguei e sentei numa cadeira. Entendeu? Você vai conquistando o seu teve o óbito espaço. do meu pai, depois realmente assumi uma questão de óbito ali. Mas não foi questão de credibilidade e espaço.
Foi né? questão de necessidade de alguém Não que foi tinha... assim, ai, você vem, você senta, agora você vai comandar, é filha de. Não, tinha que comprovar que você tinha mérito, capacidade para estar ali, Uhum, né? E ele distribui as funções ali do que cada um teria que fazer. E apesar que também colocava na asa, também teve seus erros, sim, que eu também trouxe como certeza. aprendizado os erros Uhum. dele. E o que ele errou, sim, né? Mas também teve esses acertos, vamos dizer assim, né? E isso fez com que você, com a sua trajetória, você criou um método de liderança Sim. transformadora que é chancelado pelo MEC. O É. que muda quando o líder começa a se transformar por dentro com base nesse seu método? O nome já é liderança transformadora, porque eu acredito que o líder transformando, ele muda seu ambiente, ele se muda, ele muda sua equipe, por isso do nome de transformar. Porque diante das competências que ele adquire, ele tem essa habilidade de mudar tudo ao seu redor, através dos comportamentos dele, da direção dele. Então, é o que eu acredito. E por que chancela a MEC? Porque tudo precisa de método. Venda precisa de método, tudo são métodos. E esse meu método ele já foi validado. Então, não é algo que eu estou testando, não é algo que eu estou experimentando. Toda essa trajetória, tudo que eu passo é que já foi validado, que já funciona em outras empresas, funcionou comigo. E daí eu compilei tudo que funciona dentro dessa metodologia para poder transferir. E daí passa por toda, né, para conseguir realmente a chancela, a validação. E por isso dessa chancela, porque realmente é o meu método, né? Entendi. Do que eu aplico, do que já foi validado, do que eu sei que funciona. Ai, que bom, né? Né? E é bom que aprende. isso dá segurança para todo mundo que está aqui nos assistindo, que Sim, queira contratar a sim, Lília. Fala assim, opa, ela tem um método transformador de liderança. Eu Sim. quero isso aí para minha empresa. sim. Porque eu vou falar uma coisa para você. A maioria dos empresários não sabe cuidar da empresa, não. Só sabe abrir e fechar. Tô falando a grande maioria, Mas viu? você é empresária, eu também sou. A gente fez faculdade ou curso de empresário? Aonde tem no país? Hoje tem faculdade de empreendedorismo, que é coisa nova. Sim. Tem investimento alto hoje. Sim, porque que não é uma coisa recente. Nós estamos que é falando de... recente. Né? Mas vamos falar, a gente não vai entregar na cidade. É. Mas assim, a gente não teve faculdade disso. Não. Todo mundo abre, ou porque é um bom prestador de serviço, ou porque tem um bom produto. E ele começa por aquilo. Mas ninguém ensinou ninguém a ser empresário. Não ensinou. Né? Tem a escola da vida e tem as coisas que você vai se habilitando. Então, aqui eu tenho recebido muitas pessoas que fizeram muitas faculdades, mas a maior faculdade foi a da vida. Não, mas né? Porque é a Não tem. prática. É a prática. A prática, né? É a prática. A faculdade é muito boa, então assim, até então não existia, né? Sim, Tantos profissionais com todo esse know-how que hoje a gente tem. sim. Hoje eu Coisa falo que a é gente muito novo, erra né? menos, Sim. mas a gente ainda erra, né? Eu vejo Mas hoje tem onde ele buscar pra não errar, né? A não ser aquela pessoa que quer fazer do jeito dela, do modo dela e não tá aberta pro a conhecimento. Gabriela. Não A é? síndrome da Gabriela. Que eu imagino que você já se deparou com esse tipo de empresário? Com síndrome da Gabriela? Ó, e eu vou falar pra vocês, não é nem meu cliente, porque aquele que não quer, ele acha que tá tudo certo. E ele acha que ele sabe tudo. E não quer mudar, sinceramente, não é o meu cliente. Você já demitiu algum cliente seu? Ai, já. Olhar assim pra você e falar assim, não. E recentemente. Foi. Porque qual que é a maneira? Demite, gente. Hoje, graças a Deus, a gente tem a opção de escolher com quem que a gente quer trabalhar. Nem sempre foi assim, né, Cris? É toda uma trajetória. Mas quando a pessoa quer me contratar, e daí você direciona, mas ele não muda nada, é o meu nome, porque eu sou focada em resultado. A minha liderança, a liderança estratégica, de resultado. E não adianta só ele me contratar e eu ficar lá sem resultado. Então, quando eu direciono e ele não muda nada, ele não faz nada, ele quer teimar realmente ficar naquele lugar, não é o momento de maturidade dele para uma mentoria, para uma consultoria. Então, o que eu convido ele? Falo, olha, não é o seu momento. Eu estou aqui para te ajudar, mas se você não quer ajuda, se você não está pronto para isso, é melhor a gente encerrar por aqui. Em outro momento, a gente volta a se falar. Mas já aconteceu, né? Acho que nessa carreira toda, acho que foram 3 que eu me lembro, assim, que eu realmente tive que ter essa intervenção. Hoje, bem menos, que a gente vai ficando craque em fazer um diagnóstico mais preciso. Mas tem gente que promete um monte, não, vou. E ele não tá comprometido, não é com a Lilian. Porque o que eu implemento na empresa não é pra Lilian, não é tarefa de professor, é implementação pra empresa dele. Entendi. E se ele não faz, ele não tá comprometido com a empresa dele. Entendi. E não sou eu a pessoa que tem que ficar cobrando as implementações para dar resultado para a empresa dele.
Mas já aconteceu, Cris. Não é confortável. Eu imagino. E como foi assim Mas- pra você, quando você tem que tomar essa decisão? Porque é um cliente. É um cliente. Porque eu acredito que quando a pessoa te contrata, você já vem com referência. Com Ela já te referência. pesquisou. Sim. E ela pensa assim, a Lília vai trazer uma solução. É. E aí, E aí que eu trago esse Você mesmo tomar essa- know-how. você tomar essa decisão? Porque o que eu trago pra essa pessoa é, pelo motivo que você me contratou, é porque o que você quer é resultado. Mas a partir do momento que você não quer, então não tem como. Porque eu falo assim, gente, eu sou mentora, eu não faço milagres. Né? Eu ainda não faço milagres, acho que ninguém aqui faz. Então, assim, não é sobre fazer milagres e pílula mágica. Não é sobre pílulas mágicas. A pessoa tem que entrar em ação, é movimento. Sim. Né? Então, a gente não vai para uma empresa e fazer o que ele precisa ser feito no lugar dele. Uhum. Então, o que eu falo? Ó, eu tenho responsabilidade. E ética, e lealdade. E tudo isso, eu tenho que ser sincera com você. Uhum. Porque senão você vai criar uma expectativa que não vai acontecer. Então, eu tenho que ser sincera. E posso falar uma coisa? Eu acho que eu construo mais minha credibilidade, porque ele vê que eu não estou interessada no dinheiro dele. Mas estou interessada, lógico, a gente vende, sim. E é muito bem-vindo, sim, né? Todos nós Dinheiro é muito precisamos bem-vindo, de lógico. venda. Mas não é só sobre isso. Eu sou focada no que eu tenho que te entregar. Uhum. Então, se você não tá pronto, eu não tô sendo sincera de continuar uma relação, chegar lá na frente e falar, mas agora que você me avisou? Ao contrário, eu acredito que constrói mais credibilidade. Você tá sendo sincero comigo e você não tá pensando só no contrato. Isso é muito bom. Então, eu acho que é mais do que... Lógico, né? O jeito, como a gente comunica isso, tem todo um jeito, né? Perfeito. Mas não dá pra ser emocional. Você falou de emoção, Não dá. Aí tem que mais ser racional. racional, né? Aí as emoções, ela tem que ficar Mais racional. Tem que ficar mais racional, senão É. você não toma decisão. Tem sim. E aí você se prejudica, Sim. a pessoa vai dizer, não, eu tô com uma mentora muito boa, mas aí não tem resultado. E aí seu nome vai pra onde? Vai pra Cucuia? Não dá, né, Cris? Não, você não construiu. Porque não. 15 anos aí não dá pra jogar fora. É muito tempo, é o que eu falei. Né? Fora uma história de superação, é de muito Lógico, estudo. Muito estudo. De muito investimento, estudo. Investimento não só de dinheiro, mas de tempo. Porque quando você senta numa mesa pra estudar, tempo é vida, né? Com certeza. E trazendo isso aí, tocou aqui no meu coração o seguinte, fala pra essa pessoa que também é mentor e que às vezes tem que tomar essas decisões pelo dinheiro, não toma. O que você Sim. diz pra essa pessoa aí? Olha, o que eu falo? Tem decisões que parece que quando a gente precisa, eu já passei por essa situação também, que você desistir de um contrato, não fechar precisando, é a decisão mais difícil. Mas se eu te falar que depois você toma a decisão, vira o jogo, é onde você cresce. Quando você fala, não vou fazer esse preço, que o meu valor é diferente. Quando você fala, não vou aceitar, porque eu vou me corromper nos meus valores. Quando você fala esse não e você está falando sim para você, é nesse momento que, inclusive, Deus te leva para outro nível. Uau. Tá vendo aí? Anotou isso? Isso é importantíssimo. É. Porque quando algo que você faz fere os seus princípios, significa que você já se corrompeu nesse contrato aí, que não vai ter futuro. O mais difícil é você falar não precisando, e eu já passei por esse momento, Cris. Exatamente. Porque se você continua, você está corrompendo a si mesma. Sim. Você não está acreditando Mas mais nem quando naquilo. você fala não vou, não dá, e você tá... É o que você fala, tem o teu propósito muito claro do que você quer ter clareza, parece que daí parece que a mágica acontece. Porque as coisas fluem de uma outra forma, mas porque você se posicionou. E é sobre isso. Independente se você é mentora, na tua empresa, no seu negócio, como você vem se posicionando. Perfeito. E é se posicionar dentro dos seus valores, dos seus princípios. A empresa tem que ter valores. Por causa disso. Se você não sabe disso, qualquer caminho, você tá Certo. perdido. Olha aí, o caminho da Alice País das Maravilhas. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. É. Muito cuidado. Então falando é de isso. liderança, falando de caminho e falando sobre posicionamento. O que as empresas hoje estão buscando, estão precisando e pedindo hoje? Olha, quando eu vou nas empresas, um grande problema está nessas relações humanas. Como lidar com pessoas. Quando eu pergunto qual a maior dificuldade, tem empresas, assim, com questões financeiras, mas dependendo, pelo menos essas que eu estou, não é essa a questão, tá? É a dificuldade de lidar com outro ser humano. As pessoas pós-pandemia, eu vejo que as pessoas estão mais doentes e menos empáticas, não mais. E eu vejo que tem dificuldade nos relacionamentos humanos mesmo, de se comunicar, de se relacionar. E o que eles pedem? Lília, como que eu lido
reclamação da geração Z é absurda. Ai, gente, porque eles não são comprometidos, porque eles não querem saber de nada. A dificuldade de recrutamento, de encontrar pessoas. Hoje é nacional, realmente, tem vagas abertas em várias empresas. Então, essa é uma dor que eu vejo os empresários reclamando ou expondo essas dores. Isso toda empresa tem isso. Pessoas são difíceis, tá difícil contratar. Ai, porque essa geração... Quando você chegou aqui, você falou, Cris, você já me trouxe essa dor, Sim. que é uma dor latente, que é da mão de obra. Sim. Dessa geração mimimi. Eu falo que é a geração porcelana, que é o mimimi. Nada pode, não sei o quê. E aí você falou, Cris, tem esperança. Eu tô lidando com pessoas assim. Sim. Tô conseguindo trazer soluções. A gente tá conseguindo aprender a lidar com essa geração. Sim. Eu quero saber qual é o segredo, como você está conseguindo fazer vamos isso. Lá. Primeiramente, por isso que eu falo da liderança, né? Porque eu ensino o líder a como lidar com essa geração, que não é a mesma comunicação da nossa geração. Sou dessa geração X, já vou entregar a minha idade um pouco. Mas é diferente. Nós viemos de uma geração mais workaholic, que trabalhava muito, ralava muito para adquirir as coisas. Hoje a mentalidade deles mudou, a comunicação mudou. E você conversar e conectar com essa geração é diferente. Lógico, tem jovens que não querem saber de nada? Tem, mas tem. Hoje eu tô com gerentes de 21, 23, 25 anos, liderando muita gente. Pessoas entregando muito, mas é porque os seus líderes estão conduzindo diferente. Entendi. E já vai desde o momento do recrutamento. Porque quando você vai falar com esse jovem, e independente do poder aquisitivo, mas ele não precisa do valor para ajudar em casa, ou ele vai usar do valor só para festar, né? E fazer outras coisas, ele vai te entregar nessa comunicação. Mas quando ele precisa contribuir em casa. Muitas vezes ele tá sozinho com a mãe, que não tem o pai. Ele vai contribuir. Ele tem sonhos. Ele quer algo. Você vê que ele já é um diferencial. Então, existem os que não querem sim. E tem mesmo. Tá? Tem. O que é diferente é que antes a gente buscava plano de carreira. E hoje não é mais linear. Eles saem mesmo. É outro. Eles querem um equilíbrio diferente de vida. Tem. A gente tem. Não tô falando que todo mundo tá comprometido. Mas eu tenho muita gente, pelo menos dos que eu estou convivendo, que tá entregando, que tá performando, que tá sendo líderes jovens. Eu tenho muito líder jovem. Líderes de setores. Que bom. Com 25, 23. Entregando, Cris. Isso é ótimo. E mais, o meu genro tem 23. É um excelente profissional. A minha filha se formou agora. E eu vejo a turminha dele se reunindo de sábado à noite para construir projeto, para pensar em modelo de negócio. Legal. Tem que dar sentido para essa galera. Mas daí onde vem a base? Já começa da nossa base, né? Quem é a mãe? Exatamente. Né? Como comunica, o que incentiva. Então por isso que eu falo que o núcleo familiar é importante. As famílias disfuncionais colocam esses jovens no mercado independente do poder aquisitivo deles. Né? Por isso que eu falo que a liderança começa em casa. Né? Entender esse contexto familiar e quem são esses líderes que querem e os que não querem. E a empresa tem que ser atrativa para o mercado de trabalho, né? Sim. Então mudou bastante coisa. Não dá para falar com um jovem de 21, 22 anos o que fala com um de 40, 50. Da mesma forma. Né? Porque antes era chefe, lembra que a gente mandava, dava ordens. E as pessoas obedeciam. Hoje é sobre engajamento. E antes de entender da geração X, Y, Z, enfim, é entender do ser humano, como ele funciona. Exatamente. Dos comportamentos, das personalidades, da comunicação. Então, antes de entender da geração, de número, né? De idade, de quando nasceu, primeiramente volta um passinho atrás. Antes de entender da geração Z, vamos entender de ser humano? E vamos entender de liderança e do básico, como funciona o ser humano? E daí você vai depois no específico. Exatamente. Por outro nível de liderança, que é liderar as diferenças ali. Mas primeiro tem que entender de gente. Isso é perfeito, porque as pessoas elas estão ficando muito voláteis, né? Elas não se dedicam muito, elas não têm paciência de conversar. Ainda mais caiar, tudo é falta de paciência total, né? Tudo é rápido. Então, assim, eu gostei quando você traz isso aí de olhar para o ser humano como um todo. Tem que olhar para o ser humano. Cada um tem um comportamento diferente e a gente tem que aprender a respeitar. Comportamento, valores, história de vida, crença.
eu te dou uns 7 itens só pra ser diferente. Exatamente. Mais gênero, mais isso. É muitas diferenças, entendeu? E não dá pra colocar todo mundo numa cesta. Não, e um grande segredo da liderança é justamente esse. Não colocar todo mundo na mesma cesta e trabalhar numa gestão de singularidade. Exatamente. Né? Quem chegou agora, não se gasta mais energia com aquela pessoa. Quem tá há 10 anos naquele local, 5, 2... Na verdade, a régua não é a mesma de quem tá chegando, de quem tá há muito tempo. Uhum. E colocar todo mundo na mesma régua, você não é empático, você não é líder. Então, quem é quem no meu time? Entendi. Tem que mapear o time. E o que é através disso, estrategicamente, você tem que fazer com cada um deles. Entendi. Né? Porque quem tá ali muito tempo, quem já tá caminhando com você, já é de confiança, não é a mesma coisa de quem tá chegando. Não é nem justo. Não. É que nem um profissional, que nem você falou, tem 15 anos. Mas quem tá querendo ser mentor na mesma área que a minha. Gente, não tem como. É 1 ano, não tem como comparar com 5, com 10. Porque o know-how que É você tem... frustrante. o know-how que você tem é muito... E tem gente muito melhor. Lógico, é neles que eu também me espelho. E assim a vida, né, Cris? Exatamente. Inclusive, eu tenho visto... Você vai me dizer como você tem esse olhar, né? Sobre isso. Eu vi que algumas empresas, né? Tá uma leva agora... Eu acho que está virando um movimento de contratação de pessoas de mais idades. Elas estão retornando para ser CLT. Você tem visto isso com muita frequência? Ó, nas empresas que eu estou, nem tanto. Tá. Mas existe, sim. Eu vejo bastante pessoas até de idade voltando para o mercado de trabalho. Existe. Não sei a necessidade, mas existe um movimento. Mas eu não estou tão perto de mim ainda. Pelo menos nas empresas que eu estou atuando hoje, não vi ainda. Eu ouvi, li... Mas nas que eu estou ainda não constatei. Vamos dizer assim. Acredito que daqui a um tempo possa te falar com mais exatidão sobre isso. Mas por enquanto nas que eu estou, não. Eu ouvi bastante coisa eu ouvi sobre também. isso. Também ouvi. Ouvi. Né? E assim, eu olho por 2 prismas. Tá. Essa pessoa que volta é porque quer ainda ser útil. Sim. Porque tem gente que se aposenta e começa as doenças psicossomáticas. Com certeza. Porque se torna inútil. Sim. Então, eu imagino que isso seja por isso. E também por conta que as empresas estão em busca de pessoas com melhor mão de obra. Sim. Porque eles têm muito a oferecer. Tem muito a oferecer. Tem muito a oferecer. Então, eu olho para esses 2 prismas. É porque existe uma experiência, né? E são pessoas que vêm certeza. bem comprometidas mesmo, né? Existe uma experiência que tá ali, tem um propósito por que ele quer trabalhar. Então, nem tá na dúvida. Porque o jovem, às vezes, tá na dúvida. Tá na Porque dúvida. o jovem é assim, gente. E hoje eles usam esse termo mesmo. Tem que dar match com o negócio. Você não vai pegar um jovem que vai vender, por exemplo, roupa de bebê muito jovem, homem. Não. Mas, de repente, em outro segmento, ele se adapta. Hoje tem mais disso. Nossa geração não tinha isso. Você trabalhava no que era preciso. Não tinha escolha. Nós não tínhamos escolha. É o que tinha para Trabalho que hoje. tinha pra hoje. Era uma questão de sobrevivência. Isso mudou. Não tem jeito, né? Mudou. Mas tem muita gente CLT que tá saindo pra ter empresa própria e empreender também. Então, existe um outro movimento que também está faltando mão de obra. Mas só porque jovem não quer. Tem muita gente saindo também do CLT e indo para trabalhar por conta. Exatamente. Ser empreendedora, né? Então, também existe esse movimento. Sim. Então, por isso que eu falo para as empresas, não é sobre recrutar. Você está sendo atrativo para o mercado de trabalho? Mudou o jogo. Antes você abrir uma vaga e tinha fila. Hoje, o que você está sendo atrativo? Porque hoje eles têm uma escolha. Por que eu vou trabalhar na tua empresa? O que está sendo atrativo? Desde o clima, dessa liderança, desde o que você tem também. O que eu vejo de erro de jovem, daí eu vejo mesmo, é que quer ter antes de ser. Então, como ele tem essa ansiedade, e é tudo para ontem, muitas vezes ele chegou nesse lugar, ele já quer estar nesse cargo, ele já quer crescer, ele já quer maior salário. Então, isso sim tem que ser trabalhado nessa geração. Por quê? Porque ele tem que entender que ele tem que ser, ele tem que construir. Primeiro a gente depois a gente recebe. Primeiro tem competências, depois eu estou nesse lugar. Exatamente. Não eu chegando nesse lugar e mudo tudo. Né? Daí tem um cliente meu que ele usou uma metáfora que eu gostei bastante. E se ele estiver nos ouvindo, ele vai saber que é ele. Que eu falei, vou compartilhar. Que ele falou assim, o Neymar, quando chegou no Barcelona, ele não teve que... Chegando lá, ele jogou bem. Ele teve que jogar bem para chegar nesse lugar. E eu achei ótima essa metáfora. Exatamente. Porque primeiro a gente tem que jogar um jogão, né? A gente tem que demonstrar quem a gente é, adquirir competência, estudar, se esforçar, pra depois chegar nesse lugar, ou ganhar mais, ou estar aqui. Muitas vezes a pessoa fala, não, se você me der essa oportunidade, chegando lá eu mostro. Daí eu vejo como um equívoco muito grande, que entender que a regra do jogo, a gente não pode permitir isso. Como ele vai entender? Não tendo espaço para isso.
Porque se você é um líder permissivo e permite na sua empresa fazer isso, você está abrindo precedentes. Exatamente. E tá onde, de novo? Na liderança. Você vai abrir um espaço. Quando você permite falar um sim para algo que você não quer para alguém da equipe, você está abrindo precedentes. Então, as tomadas de decisões e os seus sims têm reflexo. Tudo que você faz tem impacto. Como líder e como ser humano. Tem ou não tem? Nossas ações. Tudo tem impacto. É a lei da reação. Vida, da ação e reação, né? Você não entender muito disso. Então, assim, tudo tem um impacto. Então, cuidado com as decisões que vai abrir precedentes, vai gerar impacto. Então, a gente não pode ser impulsivo nas decisões. Sim. Então, pensa, colhe dados. Isso é importantíssimo. E as pessoas são impulsivas, emocionalmente falando. Que é tudo pra ontem, né? Por isso que as pessoas têm que se desenvolver, buscar uma coisinha que eu amo, chamar autoconhecimento. Exatamente. Que foi isso que te fez ir pra PNL, em busca desse autoconhecimento? A PNL entrou na minha vida porque naquele momento que eu tava passando pelo caos e não tinha nem dinheiro para comprar esse treinamento, minha mãe me deu de presente um treinamento. E daí esse treinamento realmente foi uma virada de chave. Entendi. E depois de muitos anos eu fui ser treinadora desse mesmo treinamento. Olha que legal. Então a vida me deu esse presente de aquilo que naquela oportunidade foi uma virada de chave, de eu ter a oportunidade de estar trabalhando com ele. Olha que né? legal, bacana. E as técnicas, eu sou apaixonada pela programação neurolinguística. E as técnicas de PNL é usada nas vendas, é usada na liderança. Mesmo quem fala não conhece ou não sabe, a gente usa sem saber. Mas são usadas. E eu sou apaixonada realmente pela programação neurolinguística. E é muito bom, né? Porque você consegue se entender melhor. É o autoconhecimento, não tem como. É tudo, né? Não dá pra fugir. Tem gente que foge do seu autoconhecimento, mas não dá pra fugir. E assim, Cris, o pensamento influencia no seu comportamento, o seu comportamento influencia, nós somos sistêmicos. Com certeza, né? Corpo e mente é um sistema só. Ele é uma integração só. Então, você tem que entender como que isso funciona. Sim. Senão você se perde, né? E às vezes, assim, quando você não sabe, muitas vezes você em casa tá perdido, não sabe, não tem como sozinho. Você precisa de autoconhecimento. Não conheço remédio melhor do que conhecer onde tá doendo, entender o porquê. Até uma emoção, vem uma emoção aí pra você. Tô triste, tô com raiva. A questão não é sentir, porque eu também sinto mesmo com todo o desenvolvimento. Você também sente. Sim. Né? Não é inteligência emocional não sentir, não é sobre isso. É sentir. Estando nesse lugar, você tem a opção de entender os gatilhos e por que você tá sentindo tudo isso e ficar nisso uma semana, um mês ou uma vida inteira. Aí você precisa buscar Quando ajuda. você busca, você tem ferramentas para sim sentir, mas ficar nesse momento menor lapso de tempo. Sim. Então, tem como mensurar a inteligência emocional, sim. Com certeza. Então, você tá com um sintoma. Antigamente, você ficava sentindo sempre, diminuiu isso, então é mensurável. E daí, só autoconhecimento. E a gente não faz sozinha, precisa aí das terapias, dos psicólogos, dos treinamentos, do desenvolvimento. Escolha o que você quer, mas tem como. Exatamente. E é o autoconhecimento. E quando para, eu vou te dar uma notícia boa, talvez nem muito. Mesmo eu que trabalho com isso, a Cris que também busca, você vai estar lá com 70, 80 anos e não acaba nunca. Nunca. Tem que estar sempre buscando os mentores. O dia que você falar, sei muito, tá no lugar errado. Porque quanto mais você sabe, mais você olha e fala, nossa, sei pouco. E sei muito pouco. Exatamente. Eu tenho essa mesma sensação quando eu vou em palestra. Quando a pessoa tá falando, eu falei... Não é, Cris? A pessoa tá falando a mesma coisa que eu já li. Mas é por outro olhar, por outro olhar. Gente, por isso que eu falo, eu amo ir pra palestra, eu amo fazer curso. Sim. Eu amo, porque eu sempre tiro alguma coisa de proveito. Sim. Sempre aprendo muito. E quando você chega nesse nível de achar que você sabe tudo, meu bem... Mas o que é importante? Até o que você ouve aqui hoje, por exemplo, nesse bate-papo. O que você tira para colocar em prática? Porque só ouvir também não vai te levar a nada. Na prática. Se você está ouvindo algo, o que eu decido colocar em prática amanhã? O que eu decido... que ficha cai hoje para você e que a partir de amanhã, de repente, você vai fazer diferente? Que seja um insight já valeu a pena. Opa, claro, com certeza. Porque também só ouvir. Daí ouve de novo, ouve de novo. Hoje a gente tem muita informação.
Aí eu falo que a gente fica com Obesidade de conhecimento. obesidade, colapso. Colapso. Aí entra em colapso e aí você não faz nada. Sim. Né? Fica em busca dessa perfeição. Sim. Então aprenda com a Lília hoje. Volta esse podcast, assiste tudo. Coloca Tudo. Já vê assim quais as. Já coloca assim, Elenca, as 5 lições que eu aprendi hoje com a Lília. Já coloca em prática. Só que só vou ficar feliz se realmente decidir algo e colocar em ação. Colocar em ação, porque isso faz parte. Porque daí faz parte, né? Faz parte do processo do desenvolvimento que ela tá sempre aqui pontuando. Porque para ser um líder, você tem que estar se desenvolvendo diariamente. Muito. Hoje eu falo que eu invisto sempre para me lapidar sempre, né? Aprender coisas para mim, aplicar também na minha empresa, no meu negócio. Mas tudo que eu invisto, eu trago muito atualizado para o meu cliente. Isso é importante. Porque tudo não para. Então, qual que é o meu papel? Você tá numa indústria, investir em maquinário, não tem? Eu tenho que investir em conhecimento, porque eu pego tudo isso que eu invisto e trago com bastante propriedade atualizadíssimo para o meu cliente. Exatamente. Então, eu invisto para trazer novidade, para poder estar atualizada para o meu cliente, que esse é o meu papel. E com isso também a gente sempre está se reciclando também, né? Porque não adianta também eu falar, fica incongruente, eu falar para ele fazer algo e eu não aplicar para mim, né? Exatamente. Incongruência não dá. Como é que a Lília, que é mãe, esposa, trainee, mentora, como é que você consegue lidar com tudo isso e ainda, né, ter saúde mental? Como que essa Lília vive? Olha, eu vivo porque eu sempre estou buscando. Essa que é a verdade. E aplico tudo isso que eu aprendi, né? Porque é desafio. A gente não tem o tempo para todas as coisas. É lógico que hoje, eu acredito que você em casa também, você fica mais hora trabalhando do que em casa. Você concorda comigo? Opa! Você não tem 8 horas todos os dias para ficar com a sua família. Então, não é sobre o tempo, mas o que você faz nesse tempo que você tem. Então, é questão de agenda, é questão de combinados, é questão de estar com essas pessoas verdadeiramente no momento que você está. Mas é lógico, eu trabalho muito. E eu falo pra minha filha, eu trabalho porque eu amo, não é só aquela história de pai, eu trabalho por você. Não, eu falo pra ela, eu trabalho por mim. Porque eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço. E eu passo isso pra ela. Mas é questão de conciliar tudo que é importante, prioridade. Tá. Eu acho que tem coisas que é prioridade. Hoje eu consegui aprender a falar não. Então, hoje eu escolho onde eu quero estar, o que eu quero fazer e falo meus nãos. Perfeito. Né? Então, eu não abro mão domingo. Tirando quando tem treinamento de imersão final de semana, ou que eu estou me desenvolvendo, ou estou palestrando, que é combinado durante o ano, domingo é onde até nos stories tudo eu desapareço um pouco. É verdade. Porque domingo é da família. O domingo é onde é o meu lado espiritual, é onde eu me conecto. Todos os dias, sim, eu tenho um relacionamento, sim, com Deus. Mas é onde realmente eu tiro mais esse momento. Não abro mão do almoço em família. Minha filha até sabe. Ela pode chegar à tarde, ela pode estar com o namorado. Ela sabe do almoço realmente que eu não abro mão do almoço em família. Da nossa mesa, eu não abro mão. E é isso, né? Eu gosto de viajar, também de poder fazer minhas viagens. Então, quando eu tô aprendendo, eu também aproveito para passear. Tem curso que eu vou fazer curso, mas também aproveito para passear. Tem vezes que eu vou só passear. Mas eu aproveito toda a oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Vou no congresso de odontologia com meu marido e com a minha filha também. Enquanto eles estão aprendendo, também estou passeando. Eu agrego valor. Isso é ótimo. Né? Mas conciliar um desafio de nós mulheres. Porque a gente tem várias funções. Né? Tem em casa, tem como profissional. Tem vários papéis. E a gente não pode se perder, porque a gente não dá conta de tudo e tá tudo certo. Tá. Eu quero que você me diga, o que você acha da Mulher Maravilha? Esse título, esse rótulo que foi colocado em nós mulheres. Posso te contar um segredo agora? Conta pra mim da que eu minha quero história? Eu tive um amigo em 2004, que eu era aquela mulher que assumia tudo. Eu era líder centralizadora, que eu queria assumir tudo. Eu poupava minha equipe, porque eu sou de perfil mais executor ali. Eu assumia e fazia. E um dia ele brincou comigo. Você já decidiu se você quer ser Mulher Maravilha ou Maravilha de mulher? Só que daí me caiu uma ficha, porque eu vejo que isso não era legal, não era bonito. Porque isso traz dor. Mulher Maravilha traz muita dor. Traz peso, traz como assim, dar conta de tudo. E eu não acredito que nós somos maravilhosas. Mas não daquela personagem fantasiosa ali de uma super-herói. Eu acho que toda vez que você fala não e opta por uma prioridade, ou até para aquele contrato que a gente comentou, você está sendo uma Mulher Maravilha e heroína de decidir dentro dos seus valores. Entendi. Toda vez que eu opto pelos meus valores, pela minha prioridade, eu tô sendo essa Mulher Maravilha, sim, porque eu tô priorizando em algo. Agora, essa Mulher Maravilha, que não tem marido, não tem esposo, não
não dorme, que não tem Que que vem fica com doente. superpoderes. É. Eu acho que a gente vem com os superpoderes que Deus nos deu. E eu acho que a gente já nasce maravilhosas. Sim. E a gente só que não sabe usar todos esses poderes. Somos mais agregadoras, somos mais flexíveis, mais amorosas. Mas a isso. gente não usa todos os Mas, poderes que foram mas nos não dá dados. Mas esse rol de Mulher Maravilha, eu tenho uma raiva dele. É. Ah, isso é Mulher Maravilha. Não, não gosto. Não sou Mulher Maravilha. Sou a Mulher Maravilhosa, mas Sou não Mulher maravilhosa. Maravilha. Eu gosto, é por isso que eu cutuquei você, que eu queria também ter Não, essa mas mesma brincaram versão. comigo nessa época. Aí foi a sua viradinha de chave. Foi a virada, inclusive sobre isso. Por quê? Porque naquele momento eu estava querendo ter uma varinha de condão e brincar de ser a superpoderosa. Assumindo responsabilidades, inclusive, que não eram minhas. E doeu, porque eu fui parar no hospital por estresse. Eu imagino. E meu pai faleceu de estresse, com 53 anos. Jovem. Eu tava grávida de 7 meses. Meu Deus. Então, diante disso tudo, não era o título que eu gostaria. Porque eu sei que é um peso. Então, assim, hoje eu busco o meu melhor. Então, eu vou falar que eu não busco desempenho, que eu não busco dar o meu melhor. É muito meu, isso. Mas não com essa dor de querer ser a Mulher Maravilha, não. Eu me sinto realmente maravilhosa quando eu consigo falar não, quando eu consigo resguardar os meus valores, entender quem eu sou, o que eu quero da minha vida. Não que eu não erro sim. Mas quando eu consigo falar esses nãos e olhar pra mim, daí sim eu olho, agora sim você tá... A gente tem que ser heroína de falar alguns nãos. Com certeza, gostei demais disso aí. Né? Anotou esse papel? Você anotou isso? Por favor. Ser heroína quando falar não. Lógico. E Não. muita heroína. Muito. Porque esse não vai trazer muito prejuízo emocional pro outro. Sim. E a gente, às vezes, se cala para o outro não se ferir. Ai, Pra quem tá agradar se- o outro, né? Lógico, a gente quer agradar as pessoas, principalmente que a gente ama. É, Só que a gente não pode violar algo sagrado. que é nós mesmos. Os nossos interesses, né? Não tem como falar em amar o outro se você não se amar primeiro. A primeira da sua lista tem que estar lá, você. Exatamente. Mesmo nós somos mães. Né? Porque se você não amar você, o que você está passando para os seus filhos? Exatamente. Né? A história da máscara, né? No avião, né? Primeiro você tem que ter o oxigênio para dar pro outro. Porque se você dá pro outro e não sobrar nada aqui, Você não tem consegue salvar o como. outro. e é fácil. Não, mas é possível que a gente busca, né? Não Exatamente. que é fácil, mas a gente tem que... Quem dizem, disse? Não escolher tem. nossos difíceis, como Exatamente. dizem por aí. Até na Bíblia está escrito: Tá, na vida terás Terás. aflições. Porém, o sofrimento é uma escolha. sim. Se você quer ficar nele, essa é uma escolha. Sim. Mas aflições todos nós iremos perpassar. Nessa jornada eu não conheço ninguém. Tem gente que a gente olha que é um problema, uma síndrome, tá? Olhar um Instagram e ficar comparando, achando Ai, que meu Deus. do terreno do vizinho, né? Enfim. Na verdade, nessa trajetória, que foram muitas vidas, muitas, em sala de treinamento, já vi muito trauma, muitas coisas que eu ouvi, eu não conheço ninguém, por mais que a gente olhe e parece que é tudo perfeito, que não tem nenhuma dor. Todo Isso eu mundo posso te tem. garantir, que eu não conheço ninguém que nunca passou por nenhum trauma, nenhuma dor. Quando eu falo trauma, não são coisas de violência. Todo mundo tem seus traumas. Sim. Eu não conheço ninguém. São formas de violência Por isso que você tem diferentes. que olhar para outro ser humano pelos comportamentos dele, não Sim. por quem ele é. Né? Tem uma história de vida aí atrás. Com certeza. Quando eu era mais nova, quem nunca foi jogador? Viu alguém mal educado e queria, né? Até tomar frente. hoje, às vezes a gente se perde nisso e a gente fala: opa, peraí. Mas quando eu vejo aquele comportamento, eu falei, tem uma história aí. Sim. E daí, o desenvolvimento me deu algo muito bacana, que eu sempre busquei na espiritualidade, mas foi no desenvolvimento que acabou somando, que é ter compaixão. Sim. Porque senão a gente acaba julgando. Exato. E quando você entende que atrás deste rostinho existe uma história de vida, e como líder entender que os seus liderados, cada um ali tem uma historinha de vida, o que você vai fazer porque está sob sua responsabilidade, é responsabilidade. Não é sobre cargo, não é sobre posição. Eu acho que é muita responsabilidade, são vidas. Sim. Né? Lógico que você não vai admitir pessoas que não querem, né? Não. Que não servem para o cargo, não é sobre isso. Você tem que primeiro fazer seu papel. Alinha, comunica. Depois que você fez o seu papel, não serve, não serve. Ok. Mas fazer isso sem primeiro cumprir seu papel tá errado. Exatamente. Primeiro, a autorresponsabilidade. Maravilha. Lília, imagine você sentar numa padaria, num restaurante, num bistrozinho, num lugar assim bem aconchegante. E você vai tomar um café. Tem alguém que você convidaria para esse café, que você admira,
que é inspiração para você, que você ainda não teve oportunidade, ou você gostaria de ver essa pessoa de novo? Olha, é uma pergunta. Eu tenho várias pessoas queridas que, como eu já tomo café com eles, o primeiro a sentar, eu vou falar uma coisa para você. O primeiro a sentar, eu falo que eu convido Jesus para sentar comigo. Não vou mentir. Mas como isso a gente não pode ver ainda, né? Porque isso é outro processo. Se é uma pessoa que eu gostaria de, que eu não posso de estar sentado comigo e que já foi embora, seria meu pai. E hoje ele acaba ainda sendo meu mentor em voz, em comportamento, em lições, em valores que eu lembro. Mas pessoas, assim, normal, eu já sento para tomar café com elas. Entendi. Então, se fosse sentar, que é o que eu convido todos os dias, eu sei que não é um assunto, mas eu falo que tem a ver com a minha história, buscar esse relacionamento, essa espiritualidade. Seria, quando eu tô sozinha, eu não tô sozinha. Eu tenho alguém sentado tomando um café comigo. Que é o mestre dos mestres. Com certeza. Eu também tenho essa mesma sensação. Eu falo que eu nunca tô sozinha. Né? Isso que é bom. Então, primeiramente, ele, se pudesse botar alguém realmente aí, meu pai. Mas todas as outras pessoas eu já faço esse processo de tomar um café. Então, ninguém tá me devendo, né? Alguns podem estar me devendo café ainda. Mas esse eu tenho privilégio Nós de fazer. estamos nos devendo um café. Mas esse, nessa padaria, eu tenho uma lista para chamar ainda. E essa lista existe. Então, se você está assistindo aí, pode estar na minha lista também. Eu tenho essa lista ainda a ser cumprida, de várias pessoas para tomar um café. Tenho grandes amigos, eu tenho amigos realmente que eu posso estar desabafando, conversando e chamando para esse café. Mas eu já faço realmente esse movimento. Mas se eu queria meu paizinho para tomar um café de novo, lógico que a gente meu Deus. Ai, que delícia. Gente, e você? Qual a pessoa que você convidaria para tomar um café? Pensa nisso. Se essa pessoa está presente aí perto de você, próximo de você, não perca a oportunidade. Já liga, dá uma pausa nesse podcast. Fala assim, não manda mensagem não, tá? Convida e marca hora e dia. Exatamente. Eu tenho uma raiva quando a pessoa fala assim, quando você puder, podemos tomar um café? Não. Eu tô mudando isso, viu? Porque eu já fiz muito isso, viu? Não gosto. Não vou mentir. Não já gosto. fiz muito isso, questão de agenda, tudo. Hoje eu falo, se não marcar na agenda de hora, não acontece. Não. Como eu sou nordestina, Nordeste a gente tem uma cultura diferente. Como que é lá? Assim, oi, tudo bem? Como que você tá? Olha só, me diz como é que tá a tua agenda, se você consegue tomar um café comigo sexta-feira às 19 horas, bora tomar um cafezinho? Porque aí é às 19 horas, às 20 horas, é às 7 horas da manhã, às 6 horas da manhã. Porque eu já dei o local, já dei o tempo. Aí eu vou para a Smart, né? Sim. Eu já dei o dia. Eu já mostrei que você é importante pra mim. Sim. Eu já disse, eu já tenho o local, já escolhi o local, já escolhi o horário. Eu só quero que você abra uma agenda. Mas hoje eu não vou mentir, não é pra puxar saco, hein? Juro, gente. Não é porque foi aniversário dele segunda-feira, mas a pessoa que eu mais gosto de tomar café, principalmente no domingo, já é sagrado o nosso café, é o meu marido. A gente gosta muito de frequentar cafeterias. Mesmo quando a gente viaja fora, a gente gosta de tomar café. Olha aí. E o domingo de manhã é sagrado essa parte de tomar um café. Olha aí, que bacana. Então, a pessoa que eu mais gosto de tomar café, a gente tem o nosso momento de tomar café. Não vou mentir. Não é puxar saco, é verdade. Que é o nosso momento. Mesmo quando a gente tá em São Paulo, a gente escolhe cafeterias. Isso é bom. A gente gosta de escolher o lugar. Então, hoje, assim, com quem você mais gosta, que você não abre mão, lógico que é ele, né? É seu marido. Né? Não é porque foi aniversário dele, segunda-feira que eu tô falando isso, não. Que bacana. Ô, Lília, vamos imaginar que Deus te dá um poder de você mandar uma mensagem em 30 segundos para 8 bilhões de pessoas, né? Que essa mensagem vai transformar a vida dessas pessoas, mas Deus só deu 30 segundos para você mandar essa mensagem. Eu gostaria que você falasse com essas 8 bilhões de pessoas aí. 8 milhões de pessoas? Bilhões é o mundo inteiro. Olha a responsabilidade. Eu vou falar para você cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Você tem uma salvação sozinha, mas você tem algo que, se você subir lá, você vai ser questionado. O que você fez com todas as pessoas que estão ao seu redor? Eu falaria para cuidar mais do ser humano. Porque você vai subir sozinho, mas lá você vai ser questionado o que você fez com todas as pessoas que estão ao seu redor. Exatamente. Não só as pessoas que você ama, mas assim, cuide de pessoas. Eu amo gente. Eu vejo as pessoas se descuidando um dos outros. Principalmente os entes, os pares, né? Os entes queridos. Vai soltando as mãos. Eu falo que solta as mãos, né? Então, eu falaria, se você tá na Terra ainda, é porque tem muita gente. E o que você tá fazendo com as pessoas que cruzam a sua frente? Já tinha parado pra pensar nessa pergunta, Júlio? Não, né?
Essa pergunta me deixou... Foi profunda, né? Gostei. Sabe que eu falo, que daí é do lado mais espiritual, mas tá em Isaías, agora fugiu o número. Eis-me aqui, use-me. Se passou na minha frente, ela não pode ser igual. Pode ser um sorriso, pode ser um oi, pode ser chamado pelo nome. Eu acho que aquele compromisso, se a pessoa passou na sua frente, não precisa estragar o dia de ninguém, né? Não que a gente vai discutir com nada, também ter irmãos, já discutir, é normal. Sim. Mas assim, de você ter uma clareza, essa pessoa que convive com você, pode ser cliente, pode ser amigo, o que você está fazendo com isso? Que diferença você está fazendo? Que palavra, que sorriso? E a gente tem que se melhorar por esse motivo. O que você está plantando? Acho que é o que envolve, que tem a ver no livro, liderança e legado. Que legado você vai deixar? Porque você vai embora. Uma certeza que a gente tem na vida que a gente vai embora. Que nós somos... Né? Eu tô entrando nessa outra idade, porque eu tenho 51. Já dedei. Mas eu já entro numa outra curva. Exatamente. E o que você vai deixar? Exatamente. E legado não é sobre morte, é sobre vida. Exatamente. O que você está fazendo agora, Cris? Não é... O líder fala legado, não é quando você morrer, partilha o que vão lembrar de você. O que você está fazendo agora? E eu acredito que o ser humano está precisando cuidar mais do humano. Exatamente. Sabe? Então, é a mensagem que eu deixo assim. Quanto humano você está sendo com os humanos que você convive na Terra? Olha aí, tá vendo? Seja mais humano. Hoje eu tô filosófica. Você me trouxe um lado filosófico hoje. Eu gosto. Eu gosto disso. Eu gosto de filosofia também. Que aí eu já vou lá pra Carl Jung, né? Na frente de outra pessoa, seja apenas mais uma pessoa, Só seja mais humano. uma pessoa. Né? Na frente de um humano, seja apenas humano. E eu não tô falando, quando eu falo isso, de perfeição. Porque eu não sou, viu, gente? Ninguém aqui. E nem, porque as pessoas acham que quem trabalha com desenvolvimento humano pode errar. Tem que ser lady, né? Não é sobre isso. Não. Mas, assim, é aquela história que fala, e todo mundo já ouviu, é se melhorar 1%, é se melhorar 1%. E essa é a minha busca, né? De me melhorar sempre. Não sou perfeita, mas eu busco melhoria contínua, que é o que a gente fala, que é uma competência de liderança, a melhoria contínua. Sim. O aprendizado contínuo, a melhoria contínua. Ela faz parte de uma competência de liderança. Por isso que eu falo, é impossível ser um líder, se desenvolver nisso, ser um ser humano melhor. Mas é se melhorar. Por isso que eu sempre vou estar buscando. Porque sempre vai ter um buraquinho. Eu falo um parafusinho pra apertar aqui, ó. Com certeza. Com certeza. Quando você apertou tudo, que você já foi, né? Mas eu vejo as pessoas... O celular, né? Muitas vezes não conectando mais. Então eu adoro isso aqui, ó. Eu amo. É minha linguagem de amor, tá? Sim, sim. Porque as pessoas não estão se conectando. Não estão olhando nos olhos, não estão se conectando. Liderar é conexão com pessoas. Sim. Você quer ser líder, não vai conectar com gente, não gosta de gente. Você não vai ser líder. Não, vai ser TI. Vai ficar lá na frente do computador. Vai procurar outra coisa. Mas em qualquer momento você vai ter que falar com gente. Precisa, não vai. né? A gente precisa. Então tá precisando assim, ó. Olhar. Conectar. Exatamente. E as pessoas aí fora não estão se conectando. Não importa o lugar do mundo que você esteja. É conectar com pessoas. Quando você vai pra fora, você vê que as pessoas se vestem diferente, cultura diferente. E aí? Você percebe que você não é nada. Quando você sai pra fora do Brasil, você percebe que o quê? Você não é nada, porque as pessoas são completamente diferentes de você. Tudo que você acha bonito da moda lá fora é diferente do teu. Cultura diferente, de cabelo diferente, de língua diferente. E daí você percebe como a gente é um grão de areia. Exatamente. Né? Você quer... Quem é você? Quem é você, né? Então você pergunta todos os dias, quem sou é eu? Você? Quem sou eu? O que eu Então, posso a gente fazer, tem muito né? que se melhorar, né, Cris? Com certeza. Eu também tô nessa busca aí, né? De estar me melhorando a cada dia. Erro algumas vezes. Sou psicóloga, como eu já disse desde o início, mas as pessoas me colocam, às vezes, no lugar da psicologia como uma pessoa que não erra. Erro muito, mas eu erro. As pessoas criam isso. Lembra que você falou que eu também uso essa palavra? Não vamos romantizar? Não vamos. Quando as pessoas falam isso, elas estão romantizando as coisas. Exatamente. Achar que a gente é perfeita. Não sou e nem quero. E não gosto que ninguém mas me sem goste. ensino de Maria. Apesar do nome ser lindo, minha filha também é Maria, minha Maria Eduarda. Sem Maria da Gabriela. Filho, sem essa síndrome aí. Né? Lília, que papo gostoso, maravilha. Ô, Lília, quando as pessoas querem te encontrar, assistiu esse podcast, tá assistindo esse podcast, fala assim, eu preciso dessa mulher na minha empresa, eu preciso fazer uma mentoria com ela, eu preciso encontrar ela. Como que as pessoas vão te encontrar, Lília? Primeiramente, vou falar para as pessoas no Instagram, que todo mundo conhece, é @Lilian Tozin mesmo. É Lilian Tozin, né? Tá. É Lilian realmente Tozin. Então, pelas próprias redes ali, no link da bio ou no meu WhatsApp também, deixo meu telefone para vocês. Hoje eu tô lá no Palácio Capital, tenho um escritório aqui em Marília, lá no Palácio Capital. Você conhece ali? Conheço, Esmeralda. conheço. Estou ali na Torre Tóquio também. Né? Então, assim, me sigam nas redes, que eu sempre tô compartilhando.
Você só sempre tô dando atende em Marília ou você dica. atende em outras Não, cidades? ao contrário, hoje, acho que mais de 50% hoje eu atendo a região. A região. Eu atendo num raio de 300 km hoje, atendo o Brasil inteiro quando é online. Que nesse método eu tô com vagas abertas mesmo para mentoria em grupo, que é daí Brasil inteiro. E consultoria até 300 km aí eu venho atendendo, que é presencial. Tá, Então eu atendo toda uma região. Hoje, para te falar, acho que eu tô com mais cliente fora de Marília, inclusive. entendi. Toda uma região mesmo, né? Entendi. Mas eu acho que o contato maior hoje é pelas redes sociais, que você pode chamar no direct, acompanhar no Instagram. Eu sempre estou compartilhando conhecimento que eu, né? Esse é o nosso papel, né? De transbordo mesmo. Então, pode me encontrar, pode me chamar. Se tiver alguma dúvida aqui do que nós conversamos, também me coloca à disposição ou fala com a Cris. E você me chama, eu respondo. Então, é fácil me encontrar. Olha aí. Tá vendo, gente? Já pegou aí os contatinhos dela, Lília Tozin, no Instagram. Procure ela, chama no direct. Assistiu o podcast, quer falar com você, marca com ela ali, que eu tenho certeza que ela vai poder... A gente vai um café, né? É o tal do café. O tal do café, né? Porque a gente tá se devendo um café aqui. Tá. Porque eu conheci a Lília faz pouco tempo, mas eu já fiquei encantada com você desde o primeiro dia que eu te vi. Você me conheceu no evento do que não Diego era podcast, Maurício. mas era um hot seat ali. Era um talk show. Talk show. Talk show do Diego Maurício. Eu falei assim, gente... Mas quando eu te vi, parecia que eu já te conhecia. Foi, sua energia já foi muito boa. A familiaridade, né? Quando eu cheguei até você, né? É. Eu falei assim, gente, parece... E olha que a gente nunca tinha se falado. Não, mas foi imediato ali, Foi a imediato, conexão. Depois foi na rodada de pitch sua também. E eu fiquei muito honrada de você participar. É. Porque tem pessoas que a gente tem uma admiração tão grande, e quando participa do seu projeto, parece... A sensação que eu tenho é que você foi lá e validou aquilo que eu já estava fazendo. Mas eu valido as pessoas que realmente têm iniciativa de sair fora da caixa, de fazer algo, sabe, em prol, que ajuda outras pessoas. Então, Sim. assim, eu realmente valido as pessoas e dou muito apoio a todas as pessoas que criam um movimento. Né? Um movimento de desenvolvimento, um movimento de conexão, que eu tô falando, se é pra conectar com gente, então eu valido mesmo. Isso é bom. Isso né? é ótimo. Então, eu valido muito. É o que você fala, né? É com propósito. Empoderar é surreal, como você fala. Exatamente. Né? Que é o que a gente faz, né? Acho que quando a gente os legados que a gente vai deixando, né? Acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é o co-criar. Sim. Né? É poder ajudar, é segurar na mão. Porque a vida nossa é uma engrenagem. Se eu ganho, todo mundo ganha. E é assim que a gente tem que olhar esse eixo empresarial. E quem não pensa assim vai acabar ficando sozinho. Sozinho. Ou vai ficar doente. Fica doente, né? Vai ter doença. Não tem como. Você não faz nada sozinho hoje na vida, né? Lília, que bate-papo delicioso. Eu quero agradecer, viu, pela sua presença aqui. Obrigada mesmo. Porque esse bate-papo foi muito genuíno. Você falou de coisas, assim, muito profundas, técnica, mas com um jeitinho humanizado de ser. Que você mostrou, não só falou, né? Mas você trouxe muita verdade, muito conhecimento. Gratidão, é o que eu acredito, viu? com todos os erros e acertos, é o que eu acredito mesmo. Isso é com bom. todo o meu coração. Integridade mesmo. Ai, que bacana. Curtiu estar aqui com a gente? Bom, eu adoro, né? Ai, bater papo. E quem é da comunicação bater papo, gente, é uma alegria. Muito bom. Então, muito obrigado. Gratidão a vocês que vêm nos acompanhando aí, que você assistiu esse podcast. E eu sei que você vai mandar para todo mundo da sua lista de contato. E esse movimento aí vai aumentar cada vez mais, porque o que a Lília trouxe vou falar pra você, é riquíssimo isso aqui, gente. Isso aqui foi uma aula de vida, uma aula de uma pessoa que já tem know-how. Ela tem know-how para trazer tudo isso. E você pegou aonde? De bandeja, sentadinho aí. Então, já pega todos esses conhecimentos que ela compartilhou e coloca em prática, porque esse é a missão do nosso podcast. É fazer com que você se alimente desse conteúdo e vire a sua chavinha, que é isso que faz esse movimento acontecer. Gratidão pela conexão, gratidão por esse momento, gratidão a você, que de alguma forma vai aqui, tá nos assistindo. Então, é só gratidão mesmo.
Ai, obrigada. Essa conexão maravilhosa. Muito, 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 muito obrigada. Obrigada a vocês por compartilhar. Compartilhe ainda mais. Deixe mensagem, faça comentário e deixe suas perguntas. E antes de eu me despedir de vocês, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, a Unima EAD, a do Cris Exclusive, o Boticário Marília, doutora Bia Casari, doutor Ricardo Ortega, que é o esposo da Lília. Sem eles, né? Nada disso seria possível. Os nossos parceiros aqui dos bastidores, que é o Henrique, que é o Marcos César, o Júlio Sinatora, o nosso professor Henrique Niedmaia, que eu amo ele de paixão. Sem ele aqui nada também seria possível. E, gratidão por tudo isso. E vocês fazer esse episódio acontecer de uma forma brilhante. Mais uma vez, Lília, muito obrigada. E vamos brindar a vida aqui. A vida. Quem assiste o podcast Empodera aí, Cris, é feliz. Até o próximo episódio. Uhul!